Pessoal, o arco da Vila Ninja chegou ao fim. Será que deixou a desejar? Será que não foi tão incrível quanto o arco anterior? Mano, na boa, o Blast simplesmente trouxe o Saitama pro time. Bora ver tudo isso agora. Que equipe, hein, galera? Gente, eu acho que nenhum arco de One Punch Man foi tão legal como esse, sério. Mas o que nos resta agora é analisar tudo o que rolou e decidir se a evolução foi pra melhor ou pior. Primeiro de tudo, quero dizer que One Punch Man nunca foi famoso pelos seus arcos, né? Até porque a obra nunca teve uma história contínua, sacou? Nunca foi reta. Por exemplo, em animes tipo Dragon Ball e One Piece, os arcos seguem uma sequência direta. Um vem depois do outro, certo? E o que os personagens aprendem em um arco importa no seguinte: tanto para manter a lógica da trama, quanto para mostrar o crescimento de poder. Ou seja, tudo que rolou ali no arco anterior vai voltar a ser importante mais tarde, como se fosse um efeito dominó. Aconteceu antes e vai impactar depois. Só que em One Punch Man, os arcos não são contínuos, são simultâneos. Por exemplo, na primeira temporada de One Punch Man, o que a gente vê de arco é basicamente a jornada do Saitama para ganhar reconhecimento, porque desde que ele lutou contra o Sonic, até aquele momento, ele ainda não tinha percebido que fazia coisas absurdas, mas ninguém dava valor para ele nas ruas. Aí o Saitama entra para a Associação de Heróis, justamente para ser visto como um herói de verdade. E a partir daí, o foco dele virou subir no ranking. Só que ao mesmo tempo que rola essa jornada do Saitama, acontecem outras histórias, quase como mini-arcos, entende? Até que tudo se junta em um arco maior no final. Na segunda temporada, isso rolou de novo. O Saitama, querendo evoluir, entra num campeonato de artes marciais. E aí, paralelo a isso, sempre tem algo paralelo, o Garou sai por aí caçando heróis. E em paralelo a esses dois acontecimentos, surge a Associação de Monstros querendo enfrentar a Associação de Heróis. E todas essas tramas acabam se encontrando no final do arco, o que a Vila Ninja tentou repetir. Mas olha, confesso que foi meio broxante. Pra começar, esse arco teve 3 versões redesenhadas. Eu falei pra vocês. Na primeira versão, o arco ia até o momento em que o Blast aparecia nas costas do Void e acertava um socão na cara dele, mas mesmo assim, era raso em mostrar o passado do Void ou do Blast. Aí veio o primeiro redesenho, e não só mostraram mais do passado do Void e do Blast, como também fizeram o Blast lutar de verdade. E o Void ainda tinha ficado mais forte, né? Porque ele tinha encerrado o pacto com o God e virou um ser cósmico. Mas aí, quando finalmente revelaram que o plano final do Void era compartilhar o poder com várias pessoas para tentar destruir o God, do nada o Murata simplesmente apagou tudo e decidiu seguir a webcomic. Ou seja, esquece o passado do Blast, esquece o passado do Void. O que importa é que o Saitama derrotou o Void com um soco, tipo o episódio da primeira temporada. O Void, cara, foi muito mal aproveitado. O mangá só usou toda essa treta do passado, do Sonic e do Flash, como uma desculpa pra juntar os ninjas com o Saitama de algum jeito. E ficou forçado, né? Aí depois que o Void percebeu que estava livre do controle do God, ele foi atacado na hora pelo Sonic e pelo Flash. O Void bloqueou tudo, mas aí o Blast entrou no meio da luta e pediu pro Sonic e pro Flash contarem a verdade. O Blast sabe que os dois tiveram suas infâncias destruídas pela Vila Ninja, né? Mas ao mesmo tempo, ele também entende que o Void só fez tudo aquilo porque estava sendo controlado pelo God. Acontece que o Void falou que na real não era como se ele fosse um servo do God, que ele estava consciente quando fez o que fez. Mas o lance é que o God é traiçoeiro. Ele manipula as pessoas bem nas fraquezas delas, sabe? Ele se aproveita do desespero da pessoa, e mesmo que ela perceba, já virou marionete. O God é assim. O Sonic e o Flash meio que acham que tanto faz, que eles só fizeram aquilo para provar que são os melhores ninjas da Vila Ninja. E o Void entende isso. Ele até reconhece que eles são muito mais fortes do que todos os outros ninjas celestiais, juntos, ainda mais porque eles não menosprezam seus aliados. Mas claro, isso deixou os ninjas celestiais irritados que estavam ali por perto e também deixou o Sonic e o Flash bolados, porque eles não admitem que são amigos e que se importam um com o outro, né? Aí o Void finalmente volta a ser parceiro do Blast e fala que vai liderar a luta contra o God e que quando tudo acabar, vai recompensar os ninjas celestiais por tudo que rolou. É claro que os ninjas odiaram isso, né? Eles seguiram a vida inteira, cumprindo as ordens do Void só para completar os deveres como ninjas. Eles não fizeram isso por pagamento nenhum e agora eles estão perdidos.
O Sonic sugere que eles treinem para ficarem mais fortes e assim não precisarem depender de ninguém. Só que quando o Saitama aparece, ele diz para todo mundo fazer treino físico, e só essas palavras já fizeram todos pararem para ouvir ele. É como se ele fosse tão poderoso que ninguém ousasse discordar, entendeu? Aí os ninjas ficaram ali, mano, decidiram. Viram que não dá pra parar agora, que eles têm que investigar esse tal de Deus aí que enganou todos esse tempo. Então, decidem criar um grupo. O problema é que eles aprenderam na Vila Ninja a não confiar em ninguém, então não conseguem escolher um líder, entendeu? Eles simplesmente não confiam em ninguém. Quem vai liderar? Agora acho que vocês já imaginam o que vai rolar. Eles simplesmente pedem pro Saitama ser o líder deles. Gente, olha a situação, mano. Eu já tinha falado que um grupo de heróis estava se formando ao redor do Saitama. Ele só não tinha notado isso, né? E agora todos os ninjas celestiais querem seguir ele como líder. Conseguem imaginar o Saitama liderando alguém? O Saitama claramente odeia isso. Ele só quer paz. Só quer, sei lá, não quer ser chefe de equipe nenhuma. Ele quer ir na feira dele e aproveitar a promoção, mano. E ainda por cima, o Sonic finalmente aceita a trégua com o Flash, e os dois decidem treinar juntos para um dia enfrentarem o God. Já o Blast percebe um padrão se repetindo. Ele viu que foi um soco do Saitama que tirou a influência do God de dentro do Garou e agora também do Void. Então, tem um padrão aí, né? A força do Saitama tem algum tipo de poder especial que faz isso. O próprio Blast disse que mesmo vencendo o Void, ele não conseguiu libertar o corpo dele do God, e o Saitama conseguiu. Então tem diferença aí. E o Blast vai para outra dimensão com o Void, né? Ele ainda fala que um dia vai voltar para buscar o Saitama para quando eles forem encarar o God de vez. Porque nesse dia vão precisar da força do Saitama. Olha só, galera. Finalmente a gente tá vendo um ataque direto contra o God e não só defesa. Tá rolando um team-up para lutar contra o God. Parece que o Blast finalmente achou a arma que precisava para vencer o God, que é o soco do Saitama. E para confirmar isso, assim que o Blast chega na outra dimensão, eles veem uma das 3 bestas divinas, a mais forte de todas. Um dragão gigante, nível de ameaça desconhecido, morto com um baita buraco no meio do corpo. Aí o Blast entendeu. O Saitama matou ele antes que pudesse atravessar o portal. É como se o God tivesse mandado a criatura para tentar matar o Saitama. Minha opinião final sobre esse arco é que ele até foi legal, mas achei bem desnecessário apagar tudo que já tinha sido feito antes, né? Acho até que não mudaria nada, e ainda daria mais peso pro que veio antes dos ninjas. Eles quiseram copiar o webcomic, né? E no fim nem ficou tão igual assim, foi isso que rolou. Mas beleza, sobrevivemos a mais um arco de One Punch Man. E agora tudo indica que a gente vai ver mais importância sendo dada pros Neo Heroes. E cada vez mais gente se preparando para uma luta final contra o God. Tem um time-up indo com tudo contra o God. E aí vocês estão empolgados com isso agora? Querem ver o Saitama socando o God, mano? Já pensou o anime voltando? Volta do anime, galera. Quando esse anime voltar, eu vou estar aqui com vocês. Mas vocês têm que estar comigo também. Então se inscreve aqui agora. Já se inscreveu, beleza? Tá inscrito? Ativa o sininho aí. Valeu, galera. Até a próxima.